Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cleciane Rodrigues e eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram para caso você queira me seguir e acompanhar as postagens da Palavra do Senhor por lá também. No vídeo de hoje, os versículos base estão lá em 2 Crônicas, capítulo 20, mas eu vou ler alguns versículos do capítulo 19 para dar o contexto. O capítulo 19 vai falar sobre Josafá, rei de Judá, que voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém. Josafá buscou a Deus de todo o seu coração, e isso nos traz ensinamentos de que, embora ele não fosse perfeito e ainda fizesse algo que desagradasse ao Senhor, ele mesmo assim buscou a Deus de todo o seu coração, e que é isso que Deus mais se agradou nele, e que é isso que Deus quer de nós, que nós o busquemos de todo o coração, que nós tenhamos o nosso coração rendido a Ele, sem reservas, rendido às coisas do Espírito, às coisas que agradam ao Senhor. Aqui no capítulo 19 vai falar sobre a nomeação de juízes, e aí no versículo 8 vai falar: também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. No capítulo 20, no versículo 1, vai falar: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Aqui vai falar que Josafá, quando recebeu essa notícia que vinha um exército enorme contra ele, ele não buscou em outras fontes, ele buscou primeiro ao Senhor, ele fez a sua parte, ele proclamou um jejum e orou, ele se humilhou, clamou ao Senhor. Então, esse nos traz o ensinamento de que tem guerras que vamos vencer a partir do momento que nós nos posicionarmos e buscarmos em Deus, jejuarmos e orarmos ao Senhor, nos posicionarmos para vencermos as batalhas, porque sem essas armas espirituais nós não conseguiríamos vencer aqui. Nós precisamos dessas armas de Deus para conseguirmos vencer as batalhas, vencer o inimigo que tenta todos os dias contra as nossas vidas e tenta atrapalhar o nosso propósito aqui e nos afastar de Deus. Josafá ter orado ao Senhor, no versículo 10 vai falar: mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Nos traz o ensinamento de quando o Senhor nos mandar nos posicionar, é para nós obedecermos, porque aquele instante, aquela estratégia que Ele nos deu, vai nos ajudar lá na frente. Os israelitas não venceram algumas nações e não ocuparam alguns territórios que eram promessas do Senhor, e que lá na frente, aqui no capítulo 20, eles começaram a atrapalhar, começaram a se vir contra os israelitas, a quererem lutar contra eles. Então, quando o Senhor nos mandar, nos dar direções, é para nós obedecermos. Ele sabe de todas as coisas, ele já viu o futuro, ele sabe que se nós não vencermos os nossos inimigos aqui, os nossos gigantes agora, lá na frente eles irão aumentar e nos atrapalhar, atrapalhar o propósito, o nosso chamado, o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando o Senhor mandar, é melhor nós obedecermos. O nosso inimigo, Satanás, nós não podemos fazer amizade, não pode haver concordância, nós precisamos lutar contra ele, nós precisamos nos posicionar contra ele. O inimigo, ele sempre tenta laços para atrapalhar as nossas vidas. Com ele não há concordância, nós precisamos batalhar contra ele usando a armadura de Deus, dita em Efésios 6, capítulo 10, 18, porque nós precisamos combater ele. Ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando alguém para tragar. Então nós precisamos nos posicionar quando o Senhor mandar, ocupar o lugar que ele nos mandou, porque os gigantes, eles não são maiores que o nosso Deus, porque o nosso Deus é grande e temível, não há nada impossível para ele, e ele sempre nos dá estratégias e as instruções para conseguirmos vencer as batalhas, perseverarmos e crescermos na fé, nos tornarmos mais fortes. E aqui no versículo 14, 15 vai dizer que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, no meio da assembleia que Josafá havia convocado, e ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês:
Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então aqui nos traz ensinamento que tem lutas e batalhas que não são nossas, que são do Senhor. Tem lutas que nós precisamos batalhar, mas há lutas que nós não precisamos nos preocupar, porque é o Senhor quem batalha por nós. No versículo 17 vai dizer: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará ao Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O versículo 20 vai falar: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aleluia, glória a Deus. Aqui nos traz ensinamentos que muitas guerras nós vamos vencer adorando ao Senhor, adorando a sua grandeza, glorificando a beleza da sua santidade, trazendo à memória a grandeza do Senhor e de que nós não precisamos nos preocupar porque o Senhor luta por nós. Muitas vezes temos que nos posicionar orando, jejuando, mas há batalhas que somente a adoração a Deus venceremos e que enquanto nós o adoramos, glorificamos o seu nome, trazemos à memória a grandeza dele enquanto nós entramos nesse lugar de refúgio. Ele luta as nossas guerras, as nossas batalhas, e por isso nós não precisamos temer, porque o Senhor é um Deus grande e temível, nada é impossível para ele. E Deus já está aí na sua luta, ele já está lutando por você. Você precisa apenas descansar, confiar em Deus e compreender que você depende dele, que se você depende do Deus grande e imutável, então você não precisa temer nada, porque tudo acontecerá conforme a vontade dele, porque na sua palavra diz que tudo acontece para o bem daqueles que o amam. Então até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, o Senhor usa para o bem, usa para nos abençoar, para nos fortalecer. Então não se preocupe, porque o Senhor já está indo aí na sua luta. Ele luta por você e decreta a vitória. Ele derrota os inimigos. E que nós não podemos nos esquecer de glorificar o nome do Senhor, porque nós só vencemos por Ele, por causa dele. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Temos que fazer como eles aqui no versículo 26. No quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Beraca significa louvor ou bênção. Nós não podemos nos esquecer que foi pela mão poderosa do Senhor nos sustentando que nós conseguimos vencer essas batalhas. Sozinhos nós não conseguimos. E quando nós temos essa gratidão, nós precisamos glorificar o seu nome, agradecer, irmos a Ele com ação de graças, glorificando Ele por quem Ele é, por ser um Deus grande, temível, misericordioso, que mesmo nós não merecendo, sermos pecadores, temos defeito, Ele cuida de nós, Ele nos ajuda, Ele luta nossas batalhas e nos dá vitória. Nós precisamos apenas confiar e descansar nele. O inimigo ele pode até tentar laços e embaraços para nos envergonhar, mas ele não vai, porque nós não estamos sozinhos nessa guerra. Tem um louvor que fala isso. Eu vou deixar aqui do lado o louvor para que você possa ouvi-lo e relembrar, trazer à memória quem o Senhor é, que você não desanime no meio dessa batalha. Isaías 40 diz que tudo cabe na palma das suas mãos. Em Isaías 40, nós podemos ter a compreensão da grandeza de Deus. Então, que você possa estar alinhado à palavra, buscar o Senhor na palavra, olhar para o Senhor, porque os que olham para o Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, que você possa buscar dele na sua palavra, para que você não caia no erro de olhar para seus medos, limitações, sua pequeninez, porque quando nós olhamos para nós facilmente paramos, desanimamos, mas quando nós colocamos o nosso olho para Deus, que é grande e temível, nós renovamos as forças e continuamos a avançar, obedecendo às suas instruções e fazendo tudo o que Ele nos manda, nos posicionando como filhos e filhas de Deus. Que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração, que você saia renovado por essa palavra e que se ela te edificou,
Compartilhe com outras pessoas também para que elas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Curte, comenta esse vídeo para que ele possa ser entregue para mais pessoas, para que o algoritmo entenda que esse vídeo foi relevante e continue entregando para outras pessoas. Você descanse em Deus hoje e busque na sua palavra o refúgio, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós estamos guardados debaixo das suas asas. Nós não precisamos temer a força do inimigo, as batalhas que vêm, porque o Deus grande e temível é maior que tudo e nele nós estamos fortalecidos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.